Áudio 23 da História da Vida de George Miller. Capítulo 13. Ashley Down. Na manhã de 12 de fevereiro de 1849, um visitante entregou a George 2.000 libras para completar o enorme orfanato quadrado de tijolos em Ashley Down. Com a doação, George estimou que depois do pagamento de todas as despesas, provavelmente sobrariam algumas centenas de libras. Ele observou em seu diário: "O Senhor não dá apenas a quantia absolutamente necessária para sua obra, Ele concede com abundância." Foram 3 anos difíceis desde a compra do imóvel em Ashley Down. Toda a Inglaterra passara por uma turbulência econômica. O pão e o arroz tinham dobrado de preço. A aveia custava 3 vezes mais e as batatas se tornaram tão caras que desapareceram por completo do cardápio. Mais do que nunca, as crianças precisavam de ajuda, em especial as irlandesas, cujos pais haviam atravessado o mar da Irlanda para a Inglaterra para fugir da fome. Se os pais morressem na Inglaterra, não haveria nenhum parente ou amigo para cuidar dos órfãos, dos quais muitos foram enviados ao orfanato de George Miller. Enquanto George supervisionava a conclusão do novo orfanato em Ashley Down, ele estava feliz por este ser grande o suficiente para abrigar 300 crianças. Não só abrigaria com conforto as 120 crianças que viriam dos orfanatos da rua Wilson, mas também permitiria que George recebesse os muitos órfãos que vinham em busca de ajuda. Por fim, chegou a segunda-feira, 18 de junho de 1849. Foi um dia que muitos em Bristol não esqueceriam. As crianças marcharam em 2 linhas ordenadas da rua Wilson até a colina de Ashley Down para a nova casa. George e Mary estavam lá para cumprimentá-los quando chegaram e ouviram seus suspiros de prazer enquanto passavam as mãos sobre os corrimãos lisos e lindamente polidos e olhavam para a cozinha bem equipada. Perguntou um garotinho com os olhos arregalados de admiração: "Tudo isso é para nós?" "É tão grande", respondeu uma das meninas órfãs mais novas. George sorriu para ela. "Tudo o que você vê aqui é um reflexo do amor de Deus por você", disse ele. "Agora corra e descubra onde está seu quarto." As pessoas haviam dito que George era louco, que deveria se contentar em ajudar algumas crianças, que havia um limite de quanto dinheiro as pessoas, mesmo as cristãs, estariam dispostas a dar ao orfanato. Embora George concordasse com elas, ele sorria para si mesmo. Havia limites para o quanto as pessoas dariam, mas enquanto obedecesse a Deus, não havia limites para a quantidade de dinheiro que Deus poderia prover para cuidar dos órfãos. Claro, fazer a mudança de uma família é uma tarefa grande e complicada, mas a mudança de uma centena de crianças, 20 adultos e os móveis e pertencentes de 4 casas, precisou de um bom planejamento e 4 dias completos de trabalho para realizar. O primeiro orfanato, no número 6 da rua Wilson, funcionara por 13 anos e, nesse período, conseguiu coletar uma grande variedade de itens. No novo orfanato, tudo foi desembalado de maneira ordenada. A casa era dividida em grandes cômodos para as várias faixas etárias.
Os bebês e as crianças pequenas estavam alojadas em um cômodo com uma fileira de pequenos berços de um lado. Do outro lado do cômodo havia uma série de buracos em forma de cubos repletos de brinquedos. O extremo sul do cômodo foi configurado com uma área para a troca de fraldas, com até 60 crianças de fraldas ao mesmo tempo. A lavanderia ficava muito ocupada. Os quartos das crianças mais velhas foram criados com áreas para a prática das habilidades aprendidas na escola. Todas as crianças mais velhas, meninos e meninas, aprenderam a tricotar e faziam todas as meias e as luvas do orfanato. Elas também foram ensinadas a consertar as próprias roupas e cerzir suas meias. George aceitava entre 5 e 8 novas crianças por semana. Como muitas delas vinham de condições terríveis, traziam consigo a ameaça constante de doenças mortais como a febre tifoide e a cólera. Cuidados especiais eram dispensados para garantir que tudo fosse mantido limpo. Cada criança tinha uma pequena bolsa com seus artigos de higiene nela, e as bolsas pendiam em linhas perfeitas no banheiro. Todas as tardes de quarta-feira, os visitantes eram recebidos e levados para conhecer o orfanato, os jardins adjacentes e as áreas de diversão. Eles ficavam impressionados com a ordem de tudo e com as crianças felizes e bem cuidadas. Em algumas ocasiões, os visitantes eram pessoas conhecidas ou famosas. Pouco tempo depois de o novo orfanato ser aberto em Ashley Down, Charles Dickens chegou sem aviso prévio. O autor explicou a George que ouvira alguns rumores horríveis sobre o lugar e que tinha vindo para investigar. Os rumores sugeriam que as crianças eram tratadas como escravas, que não havia comida suficiente para elas e que os quartos estavam infestados de ratos. George também ouvira todos eles. Ainda que o deixassem frustrado e desapontado, ele os ignorava, dizendo que quando uma pessoa tentava fazer algo diferente, sempre haveria quem tentasse destruir a novidade de qualquer maneira. Quando ele soube que Charles Dickens tinha ouvido esses rumores, chamou um dos assistentes e lhe deu um molho de chaves. Leve o Sr. Dickens a qualquer lugar na propriedade que ele deseja ir. Ele instruiu o assistente. Abra qualquer porta que ele pedir para ver e não o traga de volta até ele ficar satisfeito por completo de ter visto tudo o que desejou. Perguntou o assistente: por onde gostaria de começar, Sr. Dickens? Os dois homens saíram do escritório de George e voltaram depois de 3 horas. E quando o fizeram, Charles Dickens elogiava tudo o que tinha visto. Ele prometeu escrever um artigo para terminar com os rumores de uma vez por todas. George estava satisfeito com a forma como as coisas progrediam, exceto por uma coisa. Notícias sobre a abertura do novo orfanato foram relatadas em muitos jornais das Ilhas Britânicas. Os relatórios anunciavam o orfanato como um novo experimento audaz em que qualquer criança órfã que se candidatasse recebia um lugar seguro e confortável para viver, crescer e frequentar a escola. Ainda que surtisse alguns efeitos positivos, as pessoas aprendiam como o orfanato era financiado e algumas delas, como um dos capelões,
da Rainha Vitória enviavam dinheiro para apoiar o trabalho. Também havia uma desvantagem. Pessoas de todas as ilhas britânicas começaram a enviar crianças órfãs para lá. Não era incomum uma criança caminhar até o orfanato em Ashley Down, com nada mais que uma nota: para o orfanato em Bristol ou para o orfanato gratuito. É claro que George recebia as crianças. O que mais ele poderia fazer quando a alternativa era enviá-las aos albergues? No entanto, antes que o orfanato tivesse 1 ano em Ashley Down, já havia alcançado a capacidade máxima com 300 órfãos. Logo se formou uma lista de espera com mais de 100 nomes. Mais uma vez, George Miller sentiu que algo deveria ser feito. Ele começou o ano de 1851 orando e pedindo a Deus para lhe mostrar o próximo passo a tomar. Poucos dias depois, ele recebeu uma doação de 3.000 libras, a maior doação recebida até o momento. George considerou o dinheiro um sinal de que deveria expandir o orfanato. Calculou que custaria quase 35.000 libras